Instruções Trabalhistas. Realização Maria Fernanda Mascaro Advocacia. Instruções Trabalhistas com a doutora Fernanda Mascaro. Hoje nós vamos abordar o tema: o que é rescisão de trabalho? Boa tarde, doutora, tudo bem? Boa tarde, Solange. Boa tarde a todos. Realmente, né, tem muita polêmica, né, muitas coisas foram mudando. Então, hoje eu queria que a doutora falasse um pouquinho o que é uma rescisão de trabalho. Um contrato de trabalho nada mais é do que um contrato, um negócio entre as partes, entre empregador e empregado, tá? Existem diversos motivos e diversas formas que esse contrato pode ser rescindido. Porque hoje em dia, e sempre, mas hoje em dia a gente fala que as pessoas estão muito mais conscientes. Ninguém nasceu grudado com o outro. Ninguém é obrigado a aguentar o outro se não está indo bem o relacionamento, né? Nós vemos de uma época de casamentos que não se dissolviam, mesmo insatisfeitos. Então, baseado nessa cultura que nós temos, existia uma certa relutância das pessoas entender essa questão de que os contratos nasceram para ser rescindidos, tá? E aí a gente precisa entender o que é essa rescisão do contrato. Nada mais é do que o momento de externar que aquele relacionamento não está indo mais bem, que aquilo não está sendo bom para uma das partes ou para ambas as partes. E não é porque não está sendo bom que você tem que ficar forçadamente numa relação que não está indo bem, né? Então a gente tem que deixar esse histórico cultural que nós tínhamos, enfrentar essas realidades do que é uma rescisão do contrato de trabalho. E como que funciona a rescisão de trabalhista? Então, mais do que nunca, o departamento pessoal das empresas precisa estar muito antenados nesse assunto, saber orientar os funcionários para que possa fazer, conforme cada modalidade, o pagamento das verbas indenizatórias em razão desse rompimento. Todo rompimento pode ocorrer. Se não houver prazo para que isso ocorra, existem previsões de que você tem que indenizar, tá? Existem verbas que são pagas durante o contrato de trabalho e que, às vezes, o momento do pagamento dela não ocorreu, mas já foram adquiridas, porque a cada mês de trabalho está sendo adquirido um tempo de trabalho, um tempo de serviço. Você está criando um patrimônio trabalhista com essa empresa e esse patrimônio precisa ser indenizado a partir do momento que está sendo rompido. Então, seja por não estar mais satisfeito com aquele empregado, ou o empregado não estar mais satisfeito com o empregador, ou por nenhum motivo, ou por dificuldades financeiras da empresa. Né? Tantas coisas podem estar ocorrendo, e aí o departamento pessoal precisa estar antenado com as regras previstas na CLT, porque determina quais são os direitos e os deveres legais em cada tipo de rescisão, tá? Então, a rescisão de trabalho é prevista na CLT, onde ela aborda amplamente. Isso é o que diz a CLT, né? A CLT trata de todas as modalidades, todas as formas de fim do vínculo de trabalho. Então, essa rescisão é uma previsão legal. Existe a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, prevendo que essas rescisões possam ocorrer, seja por vontade das partes, vontade de uma das partes, seja por falta grave. Existem muitas formas que essa rescisão pode ocorrer. Como eu falei, ninguém é obrigado a ficar amarrado ao outro, tá? E doutor, e quem tem direito à rescisão de trabalho? A todas as pessoas que têm contratos de trabalhos com carteiras assinadas, tá? Então, a CLT é a lei trabalhista consolidada que prevê os direitos e deveres para quem está com contrato formal de vínculo empregatício registrado em carteira de trabalho.
ela regula os direitos trabalhistas de quem é contratado nesta modalidade. Então, a CLT rege esse vínculo de contratação de emprego. Porque se você faz um contrato de prestação de serviços com uma pessoa jurídica, aí não é a lei trabalhista que vai reger essas regras, é o Código Civil. Se você contrata um serviço de um profissional liberal, um profissional autônomo, também não é a CLT que rege tudo isso. Precisa ficar antenado sobre isso, porque muitas vezes as pessoas confundem. Eu vejo muitas pessoas que prestam um serviço que não é habitual, que é esporádico, mas como tem uma continuidade dessa esporadicidade da prestação do serviço, fala assim, ele falou que não precisa mais que eu vou fazer o serviço para ele, o que eu tenho para receber? A gente responde categoricamente sem precisar consultar nada. Por quê? É um contrato de prestação de serviço pelo serviço executado. É diferente daquilo que é pela anotação assinada pela CLT, carteira de trabalho. Então, se você não está contratado pela CLT, você não tem as regras regidas pela CLT. Você tem as regras regidas pelo Código Civil, que fala sobre o valor de um serviço prestado. Ou uma pessoa jurídica, você está contratando uma empresa que vai fornecer mão de obras, ou produtos, ou serviços para que este relacionamento de vínculo civil seja executado. Então, as pessoas precisam ter bem claro as distinções das modalidades e saber que quando nós estamos falando de rescisão de contrato de trabalho, é aqueles que têm a anotação de carteira assinada, tá? Agora, algo que todo mundo tem dúvida, isso é assim, nítido, né? É necessário cumprir o aviso prévio? Todo mundo tem essa dúvida. Nossa. Eu vou cumprir, eu posso cumprir, né? E aí depois eu vou juntar as duas aqui, né? E quando o aviso breve deve ser cumprido? Então, uma pergunta. É necessário cumprir? E quando que eu tenho que cumprir? Então, exatamente. Isso é a primeira dúvida. Quando a pessoa é comunicada, e aí fica, nossa, vou ter que cumprir aviso, eu sei que ele não me quer mais, né? Vem aquela insatisfação pelo rompimento, e de repente a legislação prevê também que este aviso tem que ser previamente comunicado para as pessoas se organizarem. Não é? É importante ter esta questão de avisar previamente que vai romper. Não assim, amanhã você não precisa vir mais. Não é? A pessoa precisa se organizar com seus compromissos. Então, a CLT também regula como pode ser feito e como deve ser feito. O aviso tem que ser prévio, como o próprio nome fala, aviso prévio. Tem que avisar previamente que este contrato será rescindido. E aí, no momento da comunicação deste aviso, as partes podem decidir se querem que seja cumprido ou não, ou indenizado. Essa é uma possibilidade a partir do momento que o aviso é dado. Mas eu, na minha época, era assim, se eu pedir, vou falar da época minha, né? Que depois eu vou... Foi ontem, né? Foi ontem, que está até aposentada já, né? Que depois você vai falar, né, o que mudou na reforma trabalhista, né? Na minha época, se eu pedisse a conta, que era assim que a gente falava, eu tinha que cumprir o aviso. Se eu fosse demitida, eu não precisava cumprir o aviso. Tem a ver isso ou não? É assim, o aviso tem que ser previamente comunicado. Sim, neste aviso, a empresa também pode ser que esteja fazendo essa dispensa por uma necessidade, mas assim, precisa haver uma organização dessa rompimento. E aí a empresa pode, neste aviso, estabelecer, olha,
eu vou romper o contrato com você, mas eu preciso que você esteja aqui cumprindo esse aviso. Então tem as duas hipóteses. Tem as duas hipóteses. Isso tudo é negociado a partir do momento que alguém resolve avisar que vai romper. E aí a empresa pode falar, olha, eu vou romper o seu contrato. Mas você não precisa vir mais. Mas eu não quero que você venha mais, eu prefiro indenizar esse período de 30 dias que a lei fala que eu tenho que comunicar previamente. Houve uma alteração em 2011, através da Lei 12.506, onde acrescentou o prazo desse aviso prévio para mais de 30 dias. Aumentou? Aumentou. Essa lei acrescentou 3 dias a mais do tempo que você tem que avisar previamente a cada ano de serviço que você tem na empresa. Nossa, se ele trabalhou lá 20 anos... vai ter muito mais. Então, assim, digamos que ele trabalhou 1 ano, então ele tem que ser avisado 33 dias antes. 2 anos, 36, e vai aumentando. Então, 3 dias a cada ano de serviço, até o máximo de 60 dias, o que vai totalizar 90 também, senão, pensou, esse funcionário antigo ninguém pode mandar embora, porque senão paga 1 ano de trabalho. A lei limitou em até o máximo prazo de 60 dias. Então, tem os 30 dias que está previsto na CLT, e com essa nova lei de 2011, a cada ano trabalhado aumenta 3 até o limite de 60. Então, o máximo que uma pessoa pode ter que cumprir o aviso ou receber como indenização é 90. Que é esses 60 dias a cada ano de serviço que pode ser acrescentado, mais os 30 previstos pela CLT. Então, o aviso tem que ser comunicado 30 dias antes da rescisão. Mas qualquer uma das partes pode dizer, olha, eu não quero que você venha mais a partir da manhã. Aí tem que indenizar. O patrão pode fazer isso, como o funcionário pode falar, olha, não gostei da sua decisão, eu não vou cumprir. Aí, se o funcionário não quiser cumprir, ele tem que bancar. Vai ser descontado das verbas rescisórias esse valor correspondente aos 30 dias. Ou pode ser que, de repente, o funcionário pede a conta, mas ele fala assim, olha, mas eu quero cumprir o aviso, porque assim, eu não estou satisfeito, mas até eu me organizar, procurar um novo emprego, então eu quero cumprir. Mas aí o funcionário fala, não, se você não quer, eu também não quero mais você aqui. Aí o patrão, o empregador, deve indenizar esses 30 dias, porque se você estava disposta a cumprir com esse aviso para que ambas as partes se organizasse por este rompimento, aí então tem que indenizar, tá? Entendi. É tudo isso que tem de previsão dessa comunicação do rompimento dessa rescisão, né? Tudo conversado, né? E para terminar, né? Mudou alguma coisa com essa reforma trabalhista? Teve uma reforma trabalhista em 2017 que mudou bastante coisa, né? E nós vamos depois falar detalhado cada uma. Vamos, porque cada uma tem um jeito de pagar, tem verbas que paga, tem verbas que não paga. Mas essa do aviso é uma coisa que ocorre em qualquer rescisão. Então, rescindiu, tem que saber que tem que avisar pelo menos esses 30 dias. Aí na reforma trabalhista veio uma nova possibilidade de rescisão, que é mútuo acordo. Os dois sentam na mesa e falam, eu não gosto mais de você, eu também não quero mais você aqui, entendeu? Então existe agora essa previsão que não existia na lei. Pode ser que o relacionamento esteja desgastado, ou pode ser que a empresa vai fechar, mas por mútuo acordo o funcionário fala, ó, eu já sabia que você ia fechar, então eu já fui procurando outro emprego. Acontece muito isso. Então essa possibilidade do acordo mútuo entre as partes aconteceu com a reforma trabalhista em 2017. Então hoje, tanto o empregador como o empregado pode sentar e conversar e resolver juntos que não querem mais continuar. E aí o total dessa rescisão vai ser compartilhado entre os dois, tá? Então, existe uma questão também da forma dessa rescisão. Agora, os recibos de quitação da rescisão para os colaboradores com mais de 1 ano de trabalho tinham que ser homologados pelo sindicato da categoria. Agora não é mais necessário. A empresa não precisa levar essa rescisão para
para o sindicato participar da rescisão. Mesmo que o funcionário esteja mais de um ano, você não precisa levar até o sindicato a rescisão. Você pode fazer somente com o funcionário ali. Por quê? Feita a rescisão, se não está de acordo, também ali no momento da rescisão, o sindicato também pouco poderia falar, essa verba não está certa, essa verba está certa, entendeu? Tudo isso depois, se está certo ou não, é decidido aonde? Numa reclamação trabalhista, né? Então, tirou-se essa obrigatoriedade de levar a rescisão para o sindicato, tirando essa burocracia do processo de rescisão, tá? Então, e antes os pagamentos tinham que ser feitos de imediato. Agora, nesse acerto, pode ser pago até 10 dias após o término do contrato, tá? Que gera uma tranquilidade maior para o departamento pessoal para organizar e provisionar esse pagamento, né? Porque senão você tem que fazer tudo antes, previamente, de comunicar, porque se você tinha que já pagar imediatamente, mas você vê que tem agora essa questão de mútuo acordo, ou na hora que avisa, você poder estabelecer se vai cumprir o aviso ou não, então vai dar diferenças dos valores. Então ficou mais fácil você poder se organizar e provisionar o quanto vai pagar com essa possibilidade de pagar depois de 10 dias que faz a rescisão do contrato. E também na reforma trabalhista tem um novo documento que foi inserido, que a pessoa recebe nesse processo da rescisão, que ele chama termo de quitação anual, tá? Então, você quita, você vai demonstrar como se fosse um informe de rendimentos para esse funcionário do que foi quitado no último ano desse contrato de trabalho. Esse é o novo termo que agora vai junto com o termo de rescisão na hora que apresenta as verbas trabalhistas aí, para ajudar a calcular, ver se aquela rescisão está correta ou não. Porque nesse termo de quitação anual, mostra se durante esse um ano as férias foram pagas, o 13º foram pagos, ou se tem proporcionalidade dessas verbas a serem pagas nessa rescisão, para ajudar a conferência desses valores, já que o sindicato não precisa mais estar participando dessa rescisão. Eu acho que foi bom para ambas as partes, né? Mas muito obrigada, doutora, né? Sempre assim, além de falar da Previdência, falando das instituições trabalhistas também, que eu vejo que é muito importante. A semana tem mais. Tem mais. Instruções Trabalhistas. Realização: Maria Fernanda Mascaro Advocacia.